A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil voltou a criticar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e alertou os aliados do magistrado. Reportagem dos Estados Unidos, Eliseu Caetano. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou hoje um comunicado oficial que intensifica a pressão sobre integrantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente aqueles que demonstram apoio ao ministro Alexandre de Moraes. O documento, publicado no site da Representação Diplomática Americana e assinado pelo embaixador Todd Chapman, alerta que ações de ministros brasileiros que, abre aspas, comprometam princípios democráticos, fecha aspas, podem acarretar consequências bilaterais. De acordo com informações da Folha de São Paulo, auxiliares de ministros do STF entenderam a nota como uma ameaça clara. Ministros que sigam referendando decisões de Moraes em temas sensíveis, como investigações contra aliados de Trump ou medidas de combate à desinformação, podem ser alvo de retaliações diplomáticas e sanções individuais. Entre as possíveis punições estão a revogação de vistos, bloqueio de bens nos Estados Unidos e suspensão de cooperações internacionais. O comunicado surge 2 dias após parlamentares republicanos americanos, como a senadora Lindsey Graham, enviarem uma carta à Casa Branca pedindo ações contra o que chamam de autoritarismo judicial no Brasil. Eles acusam Moraes de restringir liberdades e de perseguir apoiadores da direita. Recentemente, o ministro autorizou uma nova fase de cooperação entre o STF, o Ministério Público Federal e o FBI para investigar redes de desinformação. Eliseu Caetano, dos Estados Unidos, para a Jovem Pan. Ô Vilela, uma reação clara, pelo menos ao que tudo indica, né, essa decisão, ou pelo menos essa avaliação que fazem do ministro Alexandre de Moraes, depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Pois é algo que repercute essa prisão domiciliar do ex-presidente, algo que já se imaginava, especialmente dentro desse contexto bélico que está vivendo a relação entre Brasil e Estados Unidos. Agora, me parece que virou um certo exagero. Cada hora se tem um canal diferente dentro do âmbito das autoridades americanas para fazer esse tipo de ameaça, o que não é bom. Eu vejo que uma coisa é você ter uma declaração oficial, algo que vem oficialmente pela autoridade máxima americana, no sentido de fazer o seu posicionamento, é algo que fica mais evidenciado na relação entre Estados. Talvez a embaixada americana aqui no Brasil, que tem a obrigatoriedade de promover as relações entre Brasil e Estados Unidos, não me parece, inclusive, o canal mais adequado para esse tipo de situação, para esse tipo de manifestação. No entanto, isso aconteceu e vai mais uma vez apimentando um pouco essa relação, mostrando que, infelizmente, a temperatura não vai baixar pelos próximos tempos. Então, vamos continuar tendo atuações, pelo visto, de todos os lados, no sentido de fazer com que essa relação ela fique cada vez mais quente entre Brasil e Estados Unidos. Ô Dora, e o tom dessa vez, o tom que foi usado? Eu achei gravíssimo, tá? Porque é uma ameaça, essa ameaça estamos de olho, estamos acompanhando, aliados. É uma ameaça, mais uma tentativa de ingerência em questões com as quais os Estados Unidos não tem nada a ver. Cada um tem a sua regra. Você já imaginou, eu não vejo aqui, a gente pode comentar, mas não há posições oficiais dizendo que, por exemplo, criticamos os Estados Unidos porque, por exemplo, presidentes podem ser condenados e presos e ainda assim presidir a nação. Se tivesse acontecido com Donald Trump, se ele tivesse sido condenado, se os processos não tivessem sido suspensos em função da eleição, ele poderia até mesmo preso. Isso é a regra deles, não temos nada a ver com isso. Aqui é diferente. Então, outro país também se envolver em andamento de processos judiciais é algo altamente impróprio, realmente, e ainda uma embaixada que não tem nem embaixador, né? É o encarregado de negócios. Então, é uma situação que a gente fica até sem ter... Eu não sei como é que o governo lida com isso, né? Na verdade, é ouvir e não dar bola, porque vai se fazer o quê? Se um governo de um outro país diz que está de olho em ministros e aliados. O que significam aliados? Quem votar com ele, quem jantar com ele, quem for ao cinema com ele. Então, realmente é tudo muito, ao mesmo tempo, fluido e muito pesado.